Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala sou eu, Wesley Borba, diretor de operações aqui na Zopo, e esse é mais um episódio do Zopcast. Você pode conferir o Zopcast na sua plataforma de streaming favorita, como o Apple Podcast, no Spotify ou aqui mesmo aqui no YouTube. Aproveite para se inscrever no nosso canal, comentar um convidado ou um tema que você tenha preferência e também curtir esse episódio. Caso você queira conversar com o nosso time ou com algum especialista, em algum lugar aqui da tela, talvez aqui nesse canto, tem um QR Code, onde você pode se comunicar facilmente aqui com a gente. Tá legal? No episódio de hoje, eu estou recebendo aqui o João Gonzalez. Ele que é gerente de produto, hoje na Kiv, Aqui, né? exato. E também é uma pessoa muito atuante aqui no nosso ecossistema de inovação. A gente vai bater um papo muito legal e trocar algumas experiências e alguns aprendizados. Tudo bem, João? Tudo ótimo. Queria agradecer o convite, né? Acompanho o Zopo há bastante tempo. Nos conhecemos também há algum tempo, né? Estou muito feliz de estar aqui. Acho que vai ser um papo bacana aí, falar um pouquinho do ecossistema aí de Joinville, de inovação, tudo mais aí que tem muitos eventos, então é interessante todo mundo conhecer também. Maravilha, maravilha, cara. Eu que agradeço você ter vindo aqui. Você estava na nossa wishlist há um tempinho. Legal. Sei que a tua agenda aí é um pouquinho corrida. É, Você é pai mais ou menos recente aí também. recente, Mas que recente. bom que deu certo a gente estar conversando aqui hoje. Tá. João, geralmente pessoas que trabalham com produto têm uma trajetória, não vou dizer complexa, mas tem uma trajetória multidisciplinar, né? Tanto é que é até difícil definir o que faz uma pessoa de produto. E até pouco antes da gente entrar no ar aqui, a gente estava comentando e compartilhando um pouco as diferenças que tem entre o desenvolvimento de produto do Brasil, de outros países. Também Uhum. o próprio momento que a gente vive versus o momento que a gente já viveu no passado, a época do dinheiro fácil, a É, época do dinheiro abundante e tudo mais, né? dinheiro barato, né? É, que não existe mais, ainda vai existir, obviamente, algumas coisas, mas não é mais a mentalidade dos investidores e por aí vai, né? Queria que você comentasse um pouco, talvez, a tua trajetória para chegar dentro dessa área, né? Até para a gente conseguir montar alguns paralelismos e tudo mais com como as pessoas geralmente chegam, né, na área de produto. Pô, legal demais. É muito difícil falar sobre a área de produto, né? Eu sempre brinco que a minha esposa não sabe explicar o que eu faço. Tem uma piada nossa que quando ela precisa escrever algum contrato, alguma coisa, ela me mandou um dia no WhatsApp: "O que que você faz mesmo? Escreve direitinho aqui pra mim". Então nem ela, que a gente tá junto Uhum. há mais de 10 anos, ela sabe mais ou menos o que eu faço. Mas sobre a trajetória do produto, ela pode ser da pessoa de produto, ela pode ser de várias formas, né. Eu vim mais da área operacional, do time da parte de vendas, da parte Uhum. de CS, conhecia bastante o cliente e me identifiquei com a área de produto. Outras pessoas vêm do marketing, né, eu acompanhei o episódio da Lígia que esteve aqui, ela veio do Uhum. marketing, né, tem várias pessoas, outras de dados, outras de desenvolvimento. Mas hoje, né, falando de uma cadeira de produto, eu acho que a trajetória ela se torna, né, uma pessoa de a pessoa de produto se torna independente da trajetória. Eu acho que a pessoa de produto ela precisa gostar muito de resolver problemas. A gente Uhum. resolve problemas o tempo todo. É um problema do cliente, é um problema da diretoria, é um problema do desenvolvedor, então a gente acaba quebrando isso em problemas e eh a gente acaba direcionando eles de uma melhor forma. Então acho que é muito por aí, né. Eh, eu acho que é isso, assim, sobre a diferença de produto, né, que eu vejo hoje no Brasil em diferentes estágios de empresas, eu acho que é muito isso. Quando você vai para uma empresa grande, os problemas eles são maiores, então você precisa ter uma cadência maior desse gerenciamento de problemas. E quando é uma empresa menor, os problemas, claro, né, são menores ali e a gente é mais fácil de direcionar eles. Mas a cadeira de produto tem a ver com resolução de problemas. Legal, legal, interessante. Tanto é que, geralmente, dependendo até da metodologia que você vai seguir ou ouvir, essa pessoa de produto ela é muito reconhecida até como uma pessoa que traz a voz do cliente ali para Perfeito. dentro e Uhum. tudo mais, por isso que muita gente não gosta dele, porque parece que é quem traz problema para dentro da empresa. É, Então, algo mais ou menos nesse sentido. eu acho que sim. Esse voz do cliente eu acho que é uma coisa muito forte na Kiwi, inclusive, na empresa que eu trabalho. A gente tem, exatamente, eh, um dashboard de voz do cliente, que Legal. que é
os problemas do cliente que a gente pode resolver como empresa. Uhum. Então, o meu trabalho hoje é um deles, né, é analisar isso que está vindo do cliente, essa voz dele, internalizar, entender se faz sentido no mercado, no contexto que a Kive está inserida, né, no mundo fiscal, nesse caso, e também se faz sentido para a Kive. E daí a gente transforma este problema numa oportunidade de solução, leva para o time, leva para a diretoria, né, faz toda a aprovação lá junto com a diretoria, leva para o time de desenvolvimento desenvolve o software e a gente volta para o mercado para atender esse cliente, para atender o mercado também. Eh, e é interessante você falando isso sobre como o resto das pessoas entendem a pessoa de produto, que a gente é mais ou menos o especialista ali do software em si, né, Uhum. da empresa como um todo. Então a gente precisa saber muito do problema do nosso cliente e também como a empresa resolve o problema do cliente. E a gente orquestra ali todas as, não, eu não digo todas as áreas, mas quase todas as áreas para entregar a melhor solução para o melhor, para o cliente, né, do problema que ele trouxe até a gente, sabe? Uhum. Por isso muito do que você comentou dessa habilidade de resolver problemas, Perfeito. para o cliente e internamente de talvez aliviar um pouco, né, esses conflitos, essas ansiedades de que: "Meu Deus, a gente vai ter que resolver uma coisa Sim. muito grande ou vai ter um release muito grande do software esse trimestre, esse ano", alguma coisa nesse sentido, para que garantir que as entregas aconteçam num prazo e por aí vai, né. Eu sempre falo que a pessoa de produto ela é engrenagem, né. Uhum. Ela não é fim e ela também não é começo. Ah, nós até levamos algumas demandas, né, pro pra empresa, pra diretoria, para ser aprovadas e tudo mais, mas, a gente é essa engrenagem que a gente consegue entender a parte técnica. Então, se você comentou sobre uma release muito grande tecnicamente, né, desenvolvedor, então a gente meio que traduz essa release a gente chama de quick wins, né, que são pequenas vitórias, e a gente consegue ir entregando valor para o cliente. E claro, né, toda empresa é uma empresa de venda. Uhum. Então a gente não entrega um software porque a gente quer agradar o cliente. Claro, a gente quer agradar o cliente, mas a gente também quer receber por isso. Então, se a gente tem uma demanda que é um problema muito grande e a gente consegue quebrar em pequenos problemas, a gente consegue validar com o nosso cliente, validar com o mercado, a gente tem essa receita antes. Então, esse poder de resolução de problemas, de ser a engrenagem, eu acho que é um dos principais poderes, assim, do gerente de produto, né. Claro, tem outros superpoderes aqui, né, outras habilidades que a gente vai desenvolvendo, mas a gestão do problema eu acho que é uma das principais. Legal, legal. Ter tido antes uma experiência como CSM, talvez te posicionou na frente nesse sentido, né. Antes você estava compartilhando comigo um pouco da tua carreira, e a tua experiência anterior foi como CS, então você ouvia clientes se queixando e tudo mais, resolvia muito conflito, talvez sem a possibilidade de ir lá e mexer no código-fonte, operacionalizar. Então talvez isso te colocou na frente, na hora de assumir essa função talvez, né. Perfeito. Eu iniciei minha carreira tech, eu fazia engenharia mecânica, né, em Joinville a indústria metal mecânica é Uhum. muito forte. E eu iniciei na carreira tech por um convite de um conhecido que falou tinha, que eu tinha as habilidades que um SDR precisava, né. Então, eu comecei lá atrás como esse pré-vendas, né, como SDR, na Conta Azul, uma empresa super conhecida aqui em Joinville, no Brasil inteiro. E eu peguei essas habilidades que eu tinha de SDR, de vendas ali, eu aplico até hoje também. Depois disso eu fui para TOTVS, então eu fui ali na parte do suporte, CSM, atendia grandes empresas, e eu sempre fui internalizando isso. Cara, eu gostava muito de ser o porta-voz do cliente. Só que eu não sabia da carreira de produto, né. Então, a partir do momento que eu descobri a carreira de produto, eu falei: "Não, é isso aqui". Eu acho que eu consegui pegar essas valências de vendas, né, então todas as técnicas de vendas, as técnicas de rapport, as técnicas até do próprio spin selling, que eu uso até hoje. Depois, a parte de CSM, de atender o cliente, de fazer essa gestão de carteira, né, dos clientes, e posso aplicar até hoje na cadeira de produto. Então, acho que entender esse tipo de problema que o cliente traz,
vem lá de trás, vem de vendas, vem de CSM, e agora, né, na cadeira de produto aí, que hoje é a cadeira que eu tenho mais tempo na minha carreira profissional, né? É a cadeira Uhum, de produto. uhum. Então, eu consegui internalizar essas coisas e hoje eu consigo ser esse porta-voz do cliente. Legal, legal. E aí a primeira experiência que você teve isso foi? Foi na Conexão NFE. Uhum. Eu saí da TOTS, uma empresa aí, sei lá, última contagem, não lembro, mas é quase dezenas de milhares de. Acho que é uma empresa de software brasileira, né? Uma maior empresa, com certeza, isso em números, né? Mas de funcionários, acho que tá próximo também. E eu fui para uma empresa chamada Conexão NFE, que é aqui de Joinville também. Na época ela tinha entre 15 e 20 funcionários, então uma mudança total, assim, de estrutura, de tamanho. E lá foi a minha primeira cadeira de produto. É engraçado porque Tinha uma pessoa de produto antes de tu... houve uma pessoa de produto, mas ela ficou 3 meses e depois eu entrei no lugar. Então, basicamente, eu fui a primeira pessoa de produto do Conexão NFE, foi como a gente aprendeu a trabalhar juntos. Então, é interessante quando a gente vai para uma empresa pequena, porque cobra escanteio e cabeceia e faz o gol, né? Então, lá dentro eu aprendi a fazer tudo do que uma pessoa de produto hoje faz e um pouquinho a mais. Então, todo mundo fazia um pouquinho a mais no Conexão, porque era uma empresa pequena, era totalmente bootstrapped, né? Então, não tinha investidor externo, era totalmente grana da Conexão NFE, e isso para uma empresa de software é muito difícil, né? Então é um degrau muito alto, né? Quando a gente não tem investimento. E todo mundo fazia um pouquinho de tudo. E lá dentro eu aprendi todas as cadeiras de produto, assim, me transformei num profissional mais generalista dentro do Conexão NFE. Então foi uma experiência bem legal. Depois ela foi comprada pela Kiv, né? Que é a empresa onde eu estou hoje. Mas lá no Conexão eu foram quase 4 anos de trajetória, então eu passei por várias montanhas russas de dentro do produto, né? Então foi bem interessante também. Legal, legal. Então você teve tempo para aprender e se desenvolver, digamos assim, do zero até onde você está hoje dentro dessa mesma companhia. Isso, basicamente sim. Eu passei por 3 empresas dentro de uma só. Comecei lá atrás, né, como esse gerente de produto, como eu falei, o Conexão precisava de uma pessoa de produto e eu precisava de uma empresa para ser a pessoa de produto. Uhum. Então, cara, lá dentro a gente estruturou o time de desenvolvedores, a gente saiu de 2 desenvolvedores, chegou até 12, voltou para, na última contagem foram 7, mas a gente teve montou esse time, montou vários times de negócio, como inbound, outbound, então eu precisei entender todo esse ciclo do Conexão NFE, montando times de vendas junto com os gestores de vendas, montando times de CS, junto com os gestores de suporte, né, de CS ali. Me desenvolvi em todas essas cadeiras, então foi bem interessante durante esses 4 anos. A gente conseguiu fazer um trabalho bem interessante que foi comprado pelo nosso maior concorrente depois. Então a gente desenvolveu um trabalho, eu brinco que sempre dói num produteiro, numa pessoa de produto, quando o produto é descontinuado, né? E eu tô passando por isso agora na Kiv, né? Tá descontinuando o Conexão NFE. E a gente passou 4 anos fazendo todo esse trabalho, e eu entendo que é mercado e tá tudo bem, mas dói o coração de qualquer forma. E a gente foi vendido para a Archivay, que era o nosso maior concorrente e é onde a gente se espelhava. A gente olhava para mercados diferentes, né? Então, a Archivay olhava bastante para SMB, para small business ali, né? Clientes pequenos, e o Conexão olhava mais para mid-market, um pezinho no enterprise. E veio essa compra da nossa maior concorrente, que era a Archivay. Depois a Archivay agora é Kiv, então tivemos um rebrand aí no ano passado, né? Então eu passei por 3 empresas na mesma companhia, né? Digamos assim. Então, e cada uma delas eu fui um gerente de produto diferente, assim. Uhum. Então eu consegui viver várias coisas dentro da mesma companhia. Legal. E dentro dessas mudanças, o teu time aumentou? Meu time aumentou. Na Conexão NFE eu tinha ali 7 desenvolvedores, não tinha pares de tech manager, não tinha UX design, project designers, nem project marketing, nada, né? Então a gente fazia mais ou menos tudo ali junto. Eu tinha 7 desenvolvedores, mais o CTO, então a gente era uma equipe de produto em si com 9 pessoas.
Dentro da Archivay, eu fui para uma célula de growth, então eu tinha uma squad de growth ali, que daí eu trabalhei muito com PLG, trabalhei muito focado na entrada dos clientes na Archivay e na compra automática desse produto, né? E a partir de janeiro desse ano eu assumi 2 squads ali, que são as squads de integração e a squad de nota fiscal de serviço, que são squads voltados para o público enterprise. Então, eu passei pelo produto inteiro, basicamente, Uhum. e hoje eu estou ali no produto enterprise. Eu acho que hoje, nas squads com apoio de product marketing, product design, a gente deve ser em torno de 30, 40 pessoas, mais ou menos. É claro, né, eu não faço a coordenação de todo mundo ali, mas eu, de novo, eu sou a engrenagem das squads ali. Então, eu saio de uma empresa pequena, né, bem pequena, para o maior player, basicamente, do mercado, assim. Interessante. Sem ter que precisar trocar de emprego. Sem ter que precisar. A regra de negócio é muito parecida mesmo. A gente espelhava muito na antiga Archivay, hoje Kiwi. E ao contrário também é verdade. Eu sempre brinco que tinha umas telas da conexão que eram muito parecidas com a da Archivay. Não sei porquê, eu que desenhava as telas, mas tudo bem. E tinha umas telas da Archivay que eram muito parecidas com a do Conexão. Aí a gente não sabe é o ovo e a galinha, entendeu? Não sabe de onde veio a ideia primeiro. Mas o problema que a gente resolve é da captura fiscal, então era muito parecido mesmo. Só que a companhia, claro, né? Os problemas do Conexão NFE eram 10 vezes menores do que da Kiwi. Tudo é 10 vezes. Então, a gente sai de um time de, sei lá, 6 pessoas, 7 pessoas, para um time de desenvolvimento 10, 20 vezes maior. A gente sai cartela de clientes 10 vezes maior, assim por diante. Entendi. E aí, para quem traz problema para o time de desenvolvimento, você passa a trazer cada vez mais problema e cada vez Os problemas são cada vez maiores. É interessante, eu faço muito benchmarking de mercado, assim, eu conversei com um PM da Google um tempo atrás, e só para ter uma escala de grandeza, né? A Google, ele tem um produto chamado Google Meu Negócio, né, quase todo mundo conhece, e lá dentro tem o cardápio da Google. E dentro do cardápio eram 3 coisas. Acho que tu podia subir um cardápio com fotos, tu podia subir uma tabela do teu cardápio e podia subir um QR Code do teu cardápio. Ele é PM só do produto Google Meu Negócio, o cardápio que sobe as fotos. Aí eu perguntei, cara, mas como assim, né? Tipo, como? É só essa funcionalidade que você tá... É, só essa aqui. Eu tenho 5 desenvolvedores seniors, eu ataco só isso aqui. Daí eu falei, cara, mas por quê? Aí ele falou, cara, quando eu solto uma funcionalidade, eu solto para 150 milhões de usuários. Aí eu falei, faz sentido. Então, o problema dele parece pequeno, mas o problema dele é muito grande. E hoje, dentro da Kiwi, eu sinto um pouco disso. Quando eu solto uma funcionalidade, eu não estou soltando para dezenas de usuários, né? Algumas dezenas de usuários. Eu estou soltando para centenas de milhares, né? Então, milhares e milhares de usuários dentro da Kiwi. Então, esse tipo de problema a gente precisa entender muito bem, sabe? E quando a gente vai soltar uma nova funcionalidade, validar um novo mercado, fazer um novo produto, a gente precisa olhar com uma visão mais ampla do que a gente olhava no Conexão NFE. Não que a gente não olhasse no Conexão, mas a dimensão é muito maior. Sim. E os impactos dos departamentos são bem sensíveis, né? Fiscal, esse tipo de coisa. Hoje a gente resolve... a Kiwi hoje, ela resolve todo o problema de compliance fiscal e um pezinho no contábil e agora também no financeiro. Então a gente busca todas as notas fiscais, né, DFEs, né, documentos fiscais da empresa, e agora a gente também busca os boletos. Então a gente faz essa conciliação para evitar fraude e tudo mais. É um produto bem robusto e é um produto que ele conecta com basicamente qualquer outro sistema ou RP do mercado, né? A gente não é um concorrente do RP, e sim um auxiliar, um amigo do RP. Então, a gente conecta com TOTS, SAP, vários outros RPs do mercado. Então, a gente traz essas notas fiscais e esses boletos para dar segurança jurídica mesmo. Então, isso é muito importante, porque qualquer nota fiscal que esteja com um recolhimento de imposto errado,
a empresa vai pagar multa. E ninguém quer pagar multa no Brasil, né? Ninguém quer pagar multa no geral. E a gente resolve exatamente essa dor, assim. Conexão fazia exatamente a mesma coisa e a gente internalizou os produtos também para isso. Legal, legal. Eu trabalhei um tempinho na Conexão lá na área de outbound, era exatamente o meu pitch. Olha só. Então eu recordo dessa questão. Era bem esse mesmo ponto. Principalmente o pessoal que está no lucro real e por aí vai. Perfeito. Eles tinham essa dor muito forte, principalmente para a área fiscal, né? Yeah. E as empresas muito grandes que têm, imagina, agora legal saber que no caso agora da evolução do produto tem financeiro, né? Que tem muita empresa que tem DDA e tudo mais, aí o cara percebe muito em cima do laço, pô, amanhã tem isso aqui, tal, para cancelar tá muito em cima da hora e tal. Nosso produto chama Boletos com Notas. A PM que está tocando lá está com vários problemas também, então ela está resolvendo vários problemas. E a mudança da Arquivei para Kiwi veio muito disso, assim, saindo um pouquinho do mundo fiscal, mas mantendo a identidade, né, da Arquivei para Kiwi, com esse novo produto entrando no problema do financeiro. Então, o discurso é sempre, cara, a gente quer que o gerente financeiro também durma tranquilo. O gerente fiscal já dorme tranquilo, agora é o gerente financeiro. A gente traz os boletos, a tecnologia basicamente bate com o número da nota, o boleto, e a gente dá segurança para fazer o pagamento deste boleto. Legal. Evita assim, ó, cara, a gente tem casos de 85% de fraude evitadas, antes era 50%. Né? Então, 50% dos boletos, às vezes, de algumas empresas eram pagas errados. E daí subiu para 85%, agora já subiu para 97%. Então, a gente vai melhorando o produto ali dessa segurança financeira, né? Então, evita pagar o boleto errado, que é um boleto de fraude, né? A gente tem bastante casos de uso com isso. Bem interessante mesmo, bem interessante, porque, e digo mais, em alguns segmentos e por aí vai, você comentou até disso, seu amigo do RP, isso é quase o coração, né? Perfeito. Do RP, né? Então, com certeza dá um braço bem interessante mesmo. Acho que é bem legal. Eu acho que até, inclusive, eu recordo quando, na época que eu trabalhava na área de prospecção da Conexão, muita gente, inclusive, imaginava que era isso que fazia. Demorou alguns anos, mas chegou, né? Mas chegou. Eu acho que é uma evolução, ela não é natural do produto, mas ela é uma evolução que o mercado pediu. O mercado falou que precisava disso e a Kiwi olhou para isso e entendeu. Cara, e assim, a gente tá falando de um volume de nota de empresas, eu brinco que quando você vai no supermercado, todas as empresas que tu olha na prateleira, elas usam a Kiwi. Então são big enterprises assim que utilizam a Kiwi, e esse produto veio também para fazer essa junção com o fiscal, assim. Então, cara, a gente está resolvendo um problema muito grande não só do compliance fiscal, mas agora das fraudes também. Muito interessante, muito interessante, muito interessante. E justamente por lidar com essa sensibilidade, que tem muita responsabilidade, muita questão. Bacana. João, você ficou todo esse tempo ali na empresa, eu imagino que você faça um bom trabalho ali dentro, por ter sobrevivido, porque é muito natural que quando uma empresa é adquirida, há algum tempo, principalmente para quem não é sócio da empresa, né? Então não é obrigado a ficar. Alguns funcionários eles vão sendo cortados e tudo mais, então é natural que fiquem quem entrega, quem dá resultado, por aí vai, né? Você tá lá, então... Aconteceu bastante isso na aquisição, aconteceu bastante. Não tô falando que é um caso de vocês, tô falando de forma geral, né? Em várias empresas, né? Agora, claro, quem é do quadro societário, daí é outro caso, né? O pessoal tende a ficar... Já é na caneta, né? A condição, né? Para ficar ou não ficar em alguns casos, né? Show de bola. Você tá lá ainda, então eu imagino que você faça um bom trabalho. Mas, em paralelo a isso, eu sei que você tem uma atuação muito legal no nosso ecossistema, faz alguns anos, né, que você participa, né, de várias atividades, né, e também participa do outro lado, também dá mentorias e tudo mais. O que te motivou a participar, né, do nosso ecossistema de inovação? Retribuir um pouco do que você aprendeu? Comenta o que... Boa. A gente fala muito do sistema de inovação, que é o give back, né? Eu aprendi bastante com o sistema de inovação e eu procuro hoje dar esse retorno.
né? Esse termo give back, ele ficou bem generalizado há algum tempo para cá, mas eu acho que a gente sempre tem uma intenção, né, disso. É interessante que lá atrás, quando eu comecei a carreira de produto, eu li o livro do seu Miguel Abuab, que é o fundador da DataSul, da Neogrid também, né? Um cara aí que vendeu 2 empresas, fez M&A gigantescos, assim. E ele fala muito sobre empreendedorismo de intencionalidade, né? Dessa intenção. Ele fala que todo empreendedor, ele precisa ganhar dinheiro, mas ele também pode mudar a vida de algumas pessoas, né? Através do empreendedorismo ou da inovação. Eu falo que o Vini Roveda, 10 anos atrás, que agora, né, a Conta Azul foi vendida agora, e eu descobri que era 10 anos, só que eles estão atuando. Quando ele fundou a Conta Azul, ele mudou um pouco da minha história. Porque se não fosse a Conta Azul, eu não estaria na cadeira de produto hoje, porque provavelmente eu nunca teria ido para uma carreira tech. Então ele mudou a vida da minha família, a minha também. E quando a gente fala sobre esse give back, eu acho que é muito sobre isso. Por exemplo, quando eu estava no Conexão NFE e eu precisava falar sobre produto com alguém, era muito difícil em Joinville. Porque é uma cadeira nova, é uma cadeira que não está acontecendo. Uma pessoa de produto da TOTUS é muito diferente de uma pessoa de produto que tem uma empresa de 20 funcionários, por exemplo. Então, os desafios são grandes, os problemas são, de novo, muito diferentes. E eu procurei alguns eventos de inovação e eu te conheci uma pessoa que estava organizando um desses eventos. E a primeira vez que eu tive um contato foi indo lá de voluntário ajudar no evento. Eu não tinha organizado, não conhecia nada do evento e eu fui como staff. É o Startup Weekend, é o primeiro evento que eu fui. Eu conheci o evento e falei, cara, isso aqui é animal. O Startup Weekend começa na sexta-feira, vai até domingo, são 54 horas ali de pura inovação, e é basicamente o que eu faço todos os dias, todos os meses. A gente pega um problema, a gente entende se tem mercado, a gente constrói um MVP, né, um produto mínimo viável, a gente vê se o mercado compra. Então eu falei, cara, eu preciso disso aqui, eu preciso conversar com mais gente, eu preciso desse network, e eu comecei a evoluir dentro desses eventos. Então eu fui pro primeiro Startup Weekend, né, acabei sendo um dos finalistas, um dos premiados, então foi bem interessante, e eu fui evoluindo dentro do sistema de inovação. Depois disso eu fui pro JEDI, né, que é um programa um pouco maior, na série e assim por diante. Mas o primeiro Startup Weekend que eu fui foi com essa intenção de, né, de conhecer mais gente, de network, de ver o que as pessoas estão fazendo, de entender um pouquinho mais. Procurar gente parecida contigo. Procurar gente parecida. E eu não encontrei no primeiro momento, porque a cadeira de produto ainda é muito nova, né? Então, mas eu procurei pessoas que faziam aquilo, mas não estavam na cadeira de produto. Cara, então a gente pode trocar, a gente pode conversar, falar sobre curso, várias outras coisas. Então, essa intencionalidade foi por conta disso, assim, é aquela coisa, o seu Miguel Abuab fala sobre empreendedorismo, né, de ganhar o dinheiro, mas também mudar a vida das pessoas, ali, o ciclo dele. Eu acho que o sistema de inovação, ele tá assim também para mim. Eu vou para o sistema de inovação para fechar negócios, né, para ser conhecido, para ter esse meu nome mais conhecido nas empresas, tudo mais. Eu preciso disso também, então eu tenho intenção, mas eu também retribuo tudo que eu aprendi. Então é algo que é uma via de mão dupla, né? Então acho que o sistema de inovação, ele tá muito sobre isso, assim. Legal, legal. Isso é muito importante até para que essa mentalidade, né, para que eu supus que era mais ou Sim. menos isso, Uhum. porque se não fosse desse jeito, não continuaria acontecendo, né? Exato. Não Perfeito. continuaria acontecendo, né? Porque financeiramente, pela conta que eu faço de cabeça, não fecha, né? Sim. Empata, no máximo, né? Então, tem que ter algo a mais, né? Então, tem que ter alguma coisa que motive, né, o pessoal a continuar fazendo e por aí vai, né? Então, queria entender até o que Legal. te motivava e tal. E das vezes que você participou, assim, o que você tem de experiência para compartilhar com o pessoal de que foi legal, tu participando, seja de um lado, seja do outro e por aí vai. Assim, vou falar um pouquinho da minha experiência primeiro como participante, depois a gente entra um pouquinho na parte de mentoria, né? Cara, como participante, assim, é uma disrupção enorme. Enorme, enorme, enorme. Por mais que eu já esteja numa empresa tech,
nada se compara com um evento de 54 horas com pessoas que você nunca viu na vida, que é o Startup Weekend, que você não conhece e que você trabalha junto de sexta-feira à noite até domingo à noite. E de lá, cara, pode ser um negócio. Né, tem um caso bem conhecido do Startup Weekend, que é o 99 Táxi é Thales Gomes ou 90? Digamos, né? É o Thales Gomes. Cara, é uma empresa bilionária que saiu de uma ideia de um Startup Weekend. Cara, eu acho que ele que é o case de sucesso maior, assim, mas saiu várias outras empresas, né? E como participante, cara, é uma disrupção muito grande. É uma das coisas que é, acho que é talvez um dos melhores finais de semana assim que você pode ter, independente da área. A minha esposa ela é financeira de uma indústria e ela falou, cara, eu preciso sair do financeiro, eu quero ir pra tech. Acabou não acontecendo porque, né, a segunda-feira é mais cruel, né? Quando termina o evento, a segunda-feira os boletos chegam, a segunda-feira é cruel. Mas, cara, muda a vida de muitas pessoas um evento como participante. E a minha foi impactada demais. Então eu saí dali, eu lia sobre produto, eu fazia produto, claro, né, numa dimensão numa dimensão até controlada. Eu brinco que fazer produto com o dinheiro dos outros é fácil, porque é o dinheiro da empresa, não é seu. E eu vou para um evento que basicamente é meu trabalho, é encontrar um problema, é construir um MVP, uma solução e vender, e cara, é o dinheiro meu, é muito mais difícil. Então, eu já estava inserido e foi totalmente disruptivo. Então, pessoas que não estão na carreira tech, cara, para ir para um evento como esse é incrível. Aí depois tem outros eventos. A gente tem o Jedi, que daí é um evento aqui da organização de Joinville, né? O SW, ele é um evento mundial. Então acontece em vários lugares do mundo. Eu fui mentor agora no startup de Balneário Camboriú, que estava acontecendo 11 startups ao mundo ao mesmo tempo, no mesmo final de semana. E o Jedi é algo nosso, é algo de Joinville, que eu tive a oportunidade de participar, também fui um dos finalistas, também fui um dos vencedores na época. E ele é um evento de um mês, que daí você recebe outro tipo de mentoria, uma mentoria mais estruturada, uma mentoria mais longa. E, cara, como participante, o Jedi, pra mim, ele não é tão disruptivo quanto o SW. Acho que a porta de entrada é perfeita, SW, Jedi e outros programas. Mas o Jedi te faz pensar melhor na tua solução, no teu negócio, no teu mercado. Então, são diferenças, né, dentro do ecossistema de programas que falam quase a mesma coisa, mas a diferença da mentoria, elas são diferentes, e daí você vai é, você vai subindo degraus dentro do seu negócio, dentro da sua solução e assim, né, dentro da sua empresa. Então, isso é bem importante. O ecossistema vem para isso, né? Ele dá passos a passos dentro dos programas. Bacana, bacana. Então, mesmo vivendo no dia a dia, aquela intensidade daquele final de semana, mais pessoas que você não conhece, tudo mais, parece que dá um ânimo a mais, tipo você ir num show, digamos assim, né? Perfeito. Acho que o SW ele tá pra emoção e o Jedi tá pra razão. Quando tu sai do SW, do Startup Weekend, sai com a emoção muito à flor da pele. Você nunca viu uma pessoa, ela, sei lá, cara, vou usar o exemplo da minha esposa. Ela trabalha no financeiro. Ela tá do lado de uma pessoa de marketing, do lado de um desenvolvedor que ela nunca viu na vida, do lado de um ex-designer, do lado de uma pessoa que, cara, trabalha na indústria, numa fábrica de roda de carro. Então é esse nível de esse nível de diferenças que o SW traz. Quando tu vai pro Jedi, para outros programas, você vai com aquela ideia, você já conhece as pessoas, já tem a tua ideia formalizada, a tua empresa mais ou menos formalizada, e daí você vai para esse tipo de mentoria. Quando você vai pro Startup Weekend, é emoção. E quando você vai para um Jedi ou para outros programas do ecossistema, vai com a razão. Então, acho que é mais ou menos isso, assim. Bacana, bacana, bacana. E essas mentorias que você colaborou, Uhum. não te motivou a fazer algo a mais, alguma coisa nesse sentido, ou ficou exclusivo dentro do ecossistema de inovação? Hoje eu sou mentor desses programas, né? Então, dentro do ecossistema, eu sou já fui mentor do SW, do Startup Weekend, do Jedi, mais de uma vez, e do programa Inovativa também, que é um programa ali do ecossistema aqui de Joinville, né? Para quem não sabe, o ecossistema aqui de Joinville basicamente, ele fica em alguns lugares, mas tem um cluster muito forte no Agora Tech Park, né? No Perini Business Park lá. Tem outros ecossistemas, não é só sobre o
o agro ali, tem alguns outros, mas fica mais clusterizado lá, né? Então, esses programas, eles geralmente acontecem lá, né? Tem várias pessoas que fazem isso e eu sou chamado para ser mentor. Hoje eu faço mentoria desses Startup Weeks. Fui até um agora em Balneário Camboriú, que o Startup Week, como eu falei, é várias cidades, né, do Brasil e do mundo, apenas para advogados. Foi uma experiência totalmente diferente. Então, ser mentor para uma classe de trabalho que não tem tanto contato com a inovação, com a tecnologia, né? Então a gente sabe que a área, o legal tech, o direito ali, ainda é uma classe que fica um pouco distante disso, né? É, muito por conta do dia a dia. E foi uma experiência bem interessante levar inovação, né? Esses conceitos de inovação, de testar as coisas muito rápido, de o feito é melhor que o perfeito, né? Então a gente sabe que no direito tudo precisa estar perfeito e na inovação não. E foi bem interessante. Também foram 54 horas, né? O Startup Weekend. E no Jedi eu já fui mentor 3 vezes, então é interessante também essas mentorias do Jedi, porque dentro do Jedi tem 2 programas acontecem ao mesmo tempo. É para quem é empreendedorismo e também tem o intraempreendedorismo. Então nós temos grandes empresas de Joinville que levam problemas da empresa para receber mentoria do Jedi. Então teve na última edição agora a ANAG, por exemplo, que é uma empresa de Joinville, já teve edições com a Tigre, já teve edições com a ArcelorMittal, então várias empresas grandes que eles levam problemas internos. Então, dar mentoria para essas empresas, cara, que são enormes, é uma coisa muito legal, é uma coisa que eu aprendo mais do que eu ensino ali, mais levar a inovação, o jeito de pensar da área tech, o jeito da gente resolver o problema, de quebrar esse big problema em pequenas vitórias ali, é bem interessante. E mesmo dentro do Jedi a gente tem as empresas, né? Você tem a Zopo, por exemplo, poderia ter participado do Jedi lá atrás, né? Acho que agora vocês poderiam ser mentores, inclusive. Mas quando você está começando um negócio e não sabe muito bem para onde ir e precisa de mentorias, o Jedi é um bom caminho. Junta aí teus futuros sócios, vai pro Jedi e a gente faz essa mentoria. E nessa mentoria, a gente acaba encontrando pessoas que estão começando que eles têm a ideia, eles têm uma boa solução, têm uma boa equipe, mas eles ainda não sabem achar o mercado. Então é muito as minhas mentorias elas vão muito para isso, assim, para validar hipóteses, para construir soluções, para resolver. Eles têm o problema, mas eles não têm a solução bem definida. Então Mas é muito pra achar PMF, coisas nesse sentido? isso é Product Market Fit, né? A gente vai muito para achar o Market Fit ali, para fazer as primeiras vendas, para entender o problema, quebrar mais esse problema, para saber se é um problema relevante também. Às vezes é um problema da pessoa e do primo dela. Então, cara, isso acontece muito e a gente faz as mentorias para essas empresas para ir direcionando o caminho. E quando o nosso sucesso chegou ao final de qualquer evento, de qualquer ecossistema, de qualquer evento do ecossistema, se ela conseguiu alguém que pagasse por isso, o problema dela, a solução dela está validada. E depois disso, a gente acha mais pessoas que pagam pela mesma solução. Acha 1, 2, 3, 4. Quando ela acha 100 pessoas, ela vai para um novo problema, ela vai para uma nova solução. Mas se tiver essa mentalidade de quebrar problemas, de resolução de problemas e de ter pequenas vitórias, a pessoa com certeza vai conseguir sair desses programas de inovação aprendendo alguma coisa com a gente, assim. Então é bem importante. E sobre a figura de ser mentor hoje, né? Hoje eu sou mentor das pessoas que me davam mentoria. Então isso é bem interessante também, porque, cara, a gente acaba quando a gente é mentorado, a gente acaba pegando um pouquinho de raiva dos mentores, porque, cara, é que assim, né? A mentoria em si, ela não é sobre as pessoas, ela é sobre os problemas, sobre as ideias. Então, às vezes, você chega com um problema que é muito pequeno ou né, que a pessoa não consegue enxergar e ela tá apaixonada por aquele problema. Sempre tem nesses eventos um problema de. A gente brinca que, cara, é a fila de balada. Eu quero resolver o problema de fila de balada, porque eu fico 30 minutos na fila da balada. Entendi. E, cara, isso ninguém paga por isso. Então a gente precisa. E a pessoa é apaixonada por isso, porque ela vive isso toda sexta-feira, mas ela vive isso
quando ela é jovem adulta, Uhum. quando ela passa uma certa idade e ela não tem mais esse problema de falar da balada, porque ela não vai pra balada. Então, f- e a gente não gosta dos mentores quando é mentorado, e agora eu sou o mentor junto com eles. Então, isso é engraçado. Eu sempre falo que tem mentores que eu odiava como mentorado, mas eu adoro como meus pares hoje. Entendi. Entendeu? Então e é nunca sobre as pessoas, assim, eu não faço uma mentoria pra destruir os sonhos das pessoas. Eu faço uma mentoria pra, cara, ajudar ela a, a, a ter aquele sonho, né? Continuar vivendo aquele sonho, realizar aquele sonho. Então, às vezes a gente precisa ser mais ríspido, a gente precisa ser um pouquinho mais duro pra pessoa enxergar, né? Ali a mentoria. E alguns dos mentores que são meus colegas hoje foram muito duros comigo, então, cara, é algo que a gente brinca muito hoje nas mentorias, mas é uma experiência bem legal também. Legal, É. legal. Para ajudar as pessoas a não ser fã do problema, né? Exato, cara. Se apaixone na verdade, se apaixone pelo problema e não pela solução. Exato. A solução, ela pode ser resolvida de qualquer forma, né? A fila da balada pode ser resolvida de N formas, né? Não é você que vai mudar o mundo, basicamente Inclusive isso. ficando em casa, né? Perfeito, eu tava com isso na cabeça, mas tudo Que é o que bem. acontece quando a gente fica mais velho. Exatamente. Quando você tem seus 25, 26, você não tem mais problema de fila de balada. Talvez antes até, né? No meu caso, os 25, 22. 26 É, ainda é o problema, cara. é que com 25, 26 a gente ganha um pouquinho mais de dinheiro, daí a gente não pega mais a fila, entendeu? Aí É entra do que outro lado. mas é que tu é mais novo que eu. É, pode ser. Na minha época não existia essa diferença. Não tinha essa diferença. Boa. Boa. Maravilha, maravilha. Mas isso que você comentou é interessante. Eu participei de um programa da Softville, que inclusive é um dos motivos pelo qual a Zopo existe, Legal. que é o... Pô, eu falei pra ti agora há pouco. Midtech? Não. Não, é o Mindset. Mindset, que é um programa que não existe mais. É. E esse programa foi muito importante pra Zopo existir, cara, porque eu tinha um colega, inclusive um abraço pra você, Thiago. Eu participei com ele e com uma outra pessoa também, que no meio do programa meio que não, deixou ali, porque ela já percebeu ali que a ideia não era muito boa. E aí a gente foi até o final do programa para daí a gente perceber e receber o feedback, mas a gente seguiu toda a metodologia. Metodologia. Show de bola, cumprimos tudo, fizemos o MVP, fizemos um deck pitch e tal, para daí a gente receber, fizemos entrevista com o cliente potencial, Feito. fizemos Uhum. pesquisa, blá blá blá, fizemos tan, san, som, blá 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 blá, coisa e tal. Para daí no final a gente perceber que o produto não resolvia problema nenhum. Vocês validaram invalidando. Exatamente, para a gente chegar na solução que, cara, isso aqui ninguém pagaria por isso. Esse mercado já é um oceano vermelhaço. Uhum. O custo para desenvolver isso seria uma Altíssimo. fortuna e a gente não tem perfil para empreender nisso aqui. Então Perfeito. cada um vai para um lado. Tchau, obrigado, a amizade continua. O conhecimento ficou, você aplicou em outros lugares. Ficou, Thiago, muito bem sucedido lá no que ele está fazendo hoje. Uma pessoa muito influente no ecossistema do SAP aqui no norte de Santa Catarina. Uhum. E eu continuei, né, mordido, picado aí pelo mosquito do empreendedorismo, e aí eu fui para minha próxima ideia, que é o Azopo, né? E aí por isso que nós estamos conversando aqui. Aí alguns meses depois, o resto é história. Então, tipo, foi muito importante para eu descartar aquela ideia, né? Não, demais. E que depois pensando, eu pensei, meu, como é que eu investi 6 meses da minha vida Perfeito. naquela ideia ali, né? Então, por isso que é legal esses programas, porque o próprio, eu vejo que assim, é até parecido com uma tese de mestrado, né? Que o Perfeito. próprio não sucesso É um sucesso, É. né? É. Porque você provou que Não não é tem legal, negócio. que não tem Não tem negócio. negócio, é. Exatamente. Você não precisou abrir uma empresa e quebrar, Sim. entendeu? Você validou com mecanismos, dispositivos que, cara, ok, pode ser que heroicamente a gente faça isso aqui dar certo, mas a princípio, fazendo pesquisa, blá blá, coisa e tal, não é a melhor ideia disponível. Acho que tem outras. Aí você ouve a razão, né? E não a emoção. Exatamente, exatamente. Existem outras formas inteligentes de resolver esse problema do mercado aqui, que não essa. E não é, talvez, tem muito a ver com isso também. Eu falei um pouquinho antes que eu fui um dos premiados de todos os programas que eu participei como participante. E, cara, nenhuma das ideias foram pra frente, assim.
eu sei fazer produto, eu sei o que precisa de desenvolvimento, eu entendo ali, eu estou inserido na área tech, mas a gente também, a segunda-feira é muito cruel, né? Então, quando a gente foi realmente pro mercado, a gente percebeu que, cara, legal, a gente tem uma solução, mas a gente não vai ganhar dinheiro se não investir, sei lá, muito dinheiro aqui. A gente tá disposto a isso agora? Não, cada um tem a vida, né? Então, cada um tem os seus trabalhos ali o que mais acontece é as pessoas saírem do programa de inovação, infelizmente, e não continuarem o negócio. Mas também tem vários casos de sucesso. Teve um caso de um. A minha primeira mentoria do Jedi teve uma pessoa que a gente basicamente invalidou todo o trabalho dele. E ele saiu de lá frustrado, ele saiu de lá puto da vida mesmo, assim. E, cara, esse cara foi pra casa, depois de 6 meses ele pensou melhor, ele abriu uma nova empresa no mesmo nicho ali, entendendo o problema, e, cara, hoje ele tá com uma empresa de 10 funcionários faturando uma grana legal. Não era exatamente como ele. Não era sobre a. Quando a gente fez a mentoria e ele saiu bravo com a gente, não era sobre a ideia dele, não era sobre ele, né? Era sobre a ideia dele naquele momento. Ele pegou a mesma metodologia, ele aplicou 6 meses depois, ele entendeu aquilo ali, e, cara, hoje esse cara, ele tá faturando uma grana legal, tá com 10 funcionários, tá evoluindo, tá pronto para receber um investimento de um investidor anjo, assim. Então, isso que você falou é muito interessante. Quando a gente invalida uma ideia, invalida alguma coisa, a gente também tá validando. E o ecossistema ele serve para isso. Se você continuar no ecossistema, depois você sendo organizador, você entrando em outros ecossistemas, você fazendo esse network, cara, é muito importante. Você começa pelos eventos e depois você se torna um organizador, se torna um gerente de algum outro projeto, né? Eu, por exemplo, agora eu estou como organizador do SDA, que é um evento de network que a gente bebe uma cerveja. Silicon Drink About, o nome. Eu estou como um dos organizadores ali e, cara, uma das coisas que eu mais quero ali é trocar ideias sobre como as pessoas fazem produto em outros lugares. Em pequenas empresas, em empresas maiores, tudo mais. E esse agente, né, que é o SDA, dentro desse ecossistema, ele existe ainda. Então, então, cara, tem outras coisas do ecossistema a não ser os programas ali de inovação, né? Eu acho que o programa de inovação é o grande porte de entrada. Aí você vai lá, valida a tua ideia, se tudo der certo, sai com o negócio, se tudo der errado, tu aprendeu. Então é basicamente isso. E depois tem outros agentes do ecossistema também que você pode ajudar, né, de outras formas, igual eu tô fazendo hoje também. Uhum. Porque a segunda-feira, como você comentou, é muito dura Cruel. e a gente precisa garantir que as coisas funcionem na Sim. bigorna da realidade e por aí vai, né? Uhum. Essa reflexão, ela é muito importante, né? Porque o que motiva muitas vezes as pessoas é puramente as ideias, né? Sim. Existe esse perfil do empreendedor muito idealista, O Steve Jobs deixou esse legado pra gente, né? né? E isso é um problemaço, né? É. Porque o que ganha o jogo é a execução, né? O que ganha o jogo é a vontade, na verdade, né? É muito mais telema, né? Se a gente for para o grego. E, em geral, o que a gente vê o pessoal querendo fazer é o pessoal tendo muito estalo das Perfeito. coisas, né? Aqui na Zupa a gente tem uma frase, né? Que o pessoal gosta muito de acreditar no Steve errado, né? Então, né, às vezes não é necessariamente Steve Jobs, é mais o outro lá que tem o sobrenome polonês quando você fala. Hawking, Não, não, não. no Yasnek. Exatamente, o outro sócio lá do. Ah, é verdade, o desenvolvedor. Isso. O O outro sócio Wozniak. nerd, né? Aham. Então o pessoal gosta muito de acreditar no Steve errado, né? Então, Perfeito. beleza. É legal ter o Jobs lá que desenhava a fonte, É. mas se não tivesse o outro lá, Que desenvolvesse a fonte. é, a coisa não sai do papel. Então, às vezes, a gente aposta no Steve errado, né? Então, é bacana ter o cara também que dá uma raladinha ali e executa, né? Perfeito. Esse equilíbrio é muito importante. Por isso que até um grande conselho é sempre procurar sócio, né? Bom, equilibrado, para ter essas coisas e por aí vai, né? Foi um dos melhores conselhos que eu já recebi na vida, inclusive. Da sociedade. Esse é o meu 5º CNPJ, né? Então, Entendi. eu devo ter uns 2 anos de CLT na minha vida. Eu tive várias empresas, uma durou 3 anos, 6 anos e blá, blá, coisa e tal. Essa aqui tá no. Uma do CLT foi a Conexão. Foi alguns meses ali. E aí, as que duraram mais tempo, não tive bons sócios, né? Então, é um conselho muito positivo, justamente quando a gente consegue equilibrar, né? Sim. Essas sintonias, né? Preciso ter um cara melhor de execução, equilibrando um cara mais idealista. Se eu tenho só cara idealista, Uhum.
não vai pra frente. Eu acho que isso é uma coisa que às vezes eu não sei como é que tu vê isso como Sim. mentor, às vezes quando chega um grupinho ali do pessoal muito animado, Uhum. com alguma questão de você, eh, é uma coisa que, assim, às vezes eu bato o olho do tipo: "Pá, esses cara aí não vão durar 10 minutos no mercado", entendeu. Quando chega um pessoal com esse perfil de tipo: "Pá, mas quem é que vai executar isso aí", entendeu. É o mentor de Instagram não, é o empreendedor de Instagram, né, que ele é muito bom no Instagram, mas não executa, tem essa Mas eu acho que às vezes virtude. não é nem mentor de Instagram, eu acho que às vezes o cara é só muito inocente mesmo, Sim, assim, sim. entendeu. Ah, sim, tá, mas é inocência. Muito clusão, assim, e tal, assim, Uhum, muito idealista mesmo, sabe. Falta aquela casca pra, uhum. sabe, não sei se tu porque eu acho que às vezes no programa de inovação, o cara realmente ele tá bem intencionado, tem a É, boa vontade, mas assim, às vezes falta vivência. Vamos supor, o cara tá tentando viver essa transição de vamos pegar um exemplo até da esposa do teu uhum, mentor, entendeu. Vamos supor que ela chegou ali com a ideia bem intencionada, tipo, mas aí tudo vamos supor um grupinho ali de várias uhum, pessoas que não uhum. tem essa experiência prática e tal, né. Não, exato. Cara, isso é interessante, assim, porque realmente acontece muito, né. Tem um episódio bem claro, assim, de um grupo que eram adolescentes, assim. Uhum. Eles tinham acabado de fazer 18 anos, eles foram para o Jedi, e eles vieram de um outro programa dentro da própria escola. Tá. Então eles vieram dessa mentoria, assim, tiveram mentoria nesse programa da escola e vieram pra gente, ali no Jedi. O que que acontece, né, a gente precisa dar um choque de realidade, é o famoso: "Cara, você precisa sentar a bunda na cadeira e fazer", né. Então as pessoas que querem realmente empreender, e eu sou uma das pessoas que realmente gostaria de empreender em algum momento, né, eu tenho esse sonho também, eh, cara, precisa sentar e executar, né. Então na mentoria a gente passa muito por isso, não só as etapas da mentoria, mas sim esse, cara, execução é a alma do negócio. Eu falei do Steve Jobs ali, né, eu falei: "Cara, o Steve Jobs deixou um legado de que o empreendedorismo é romântico". É. O empreendedorismo não é romântico. O empreendedorismo uma pessoa num ringue de boxe e mais 10 pessoas tentando bater nela, assim. Eu acho Uhum. que o empreendedorismo é isso. Eu acompanhei muito de perto o Conexão NFI com os sócios ali e, cara, a gente sofria muito com isso, assim. Tipo, a gente soltava alguma coisa no mercado e o mercado falava: "Cara, a gente não tá pronto pra isso aqui. Uhum. Que a gente vai pra lá? Por que que a gente não foi para outro lado?", por exemplo. Cara, a diferença entre o empreendedorismo romântico é quando o mercado fala não pra você, você fala: "Beleza, não, e agora? Qual que é o próximo passo?". Eu acho que esse tempo de execução ele fala muito, assim, cara, qual é o tempo que eu reajo a um não do mercado? Então precisa sentar a bunda na cadeira e fazer. E é engraçado esse pessoal que veio com 18 anos ali, todo romântico e tudo mais, porque eles sentaram e fizeram, e eles chegaram até o final do programa. O negócio deles talvez não vá pra frente, mas, cara, um deles saiu transformado, assim, e falou: "Cara, eu vou mudar totalmente minha faculdade agora, eu quero ir pra outro lado". Eu falei: "Cara, não era bem isso que a gente queria, mas que bom que foi Uhum. tocado de alguma forma". E no meu caso, cara, eu acho que é muito sobre isso, assim, né, eu falei sobre ser mentor, devolver o ecossistema com essa intencionalidade, né. Há pouco tempo também eu fui procurado por um dessas pessoas que participaram dos programas de inovação para ser mentor da empresa dele. Legal. E é interessante, eles formaram uma questão de sociedade bem legal, então eles têm 3 sócios ali, e eu entro como mentor da empresa. Então sobre Uhum. o negócio, tentando achar o market fit ali e tudo mais, né, eles tocam toda a operação do dia a dia ali, e eu estou com essa mentoria dessa nova empresa, cara, e os caras estão assim, cara, fazendo mesmo, executando, né, e daí a gente entra tentando entender o mercado junto com eles, né. Então é bem interessante. A empresa inclusive chama Airus.ai, né, então é bem interessante, tem 3 pessoas lá tocando a operação e eu faço essa ajuda, né, Uhum. essa mentoria. Sem dinheiro nenhum, né, eu sempre falo, é sempre interessante falar sobre isso também, dinheiros deles mesmo, assim, então a mentoria eu tô aprendendo mais do que ensinando eles, mas está sendo bem interessante também essa nova jornada, né, que veio por conta do ecossistema, por Uhum. conta Uhum. do network. Então, cara, lá atrás, lá em 2019, 2020, se eu não tivesse ido no primeiro SW, Uhum. eu não teria vivido metade disso aqui. Uhum. Então a minha dica é, cara, procura o ecossistema, me procure depois nas redes sociais, tudo mais, e venha para o sistema de inovação, assim. Cara, Uhum. você vai aprender alguma coisa.
e vai conhecer muita gente. E também vai tomar uma cerveja. Então, isso é interessante. Bacana, bacana. Você comentar isso, porque a gente recebeu aqui bastante episódios atrás, na verdade, o Bruno Da Bicom. Teve muito nome a empresa dele, né? Inclusive, nesse primeiro Startup Unity que eu fui como staff, o Bruno era mentor. Ah, é? E ele é um dos caras que eu acompanhei toda a trajetória dele, a gente conversou muito sobre isso, se encontrava bastante em São Paulo em evento, então é um cara que realmente é um empreendedor que sente e faz. Legal. Então é bem interessante. Boa. Hoje tá num outro momento, né? Hoje ele está sendo mentor de mentores, né? O Bruno ele tá com um modelo de mentoria bem interessante. interessante. O pessoal da Co-found. né? São mentores comigo todos no Jedi ali também. Legal. E aí, quando ele sentou aí no lugar que você tá, ele deu o exato mesmo conselho. Né, que é de procure o ecossistema de inovação. Procure o sistema de inovação. Legal. Só que daí eu achei legal a tua fala que você abriu um pouquinho mais a caixa preta, né? Que é contar um pouco mais do que acontece, né, no ecossistema de inovação e tudo mais, e trazer um pouco mais essa visão em terceira pessoa, né? Do que acontece, o que a pessoa vai viver quando está ali dentro, estando de um lado, estando do outro e por aí vai, né? Que são os dois lugares possíveis, né? Para poder participar, né? E isso porque você é um cara que, inclusive, vivia isso durante a semana, vivia isso durante a realidade, né? Então, isso é importante. Se você, por exemplo, idealiza uma migração de carreira, idealiza se aproximar e por aí vai, a gente estava conversando na nossa pré-conversa, né? Um dia, cada um de nós não sabia o que era lead, não sabia o que era uma sprint, não sabia nada, né? Um dia todo mundo teve um emprego, colocar aspas aqui, tradicional, comum, não sabia nada, né? Teve que começar por algum lugar. Se aproximar do sistema de inovação pode ser uma dessas portas de entrada, né? Então, eu acho que realmente é um bom conselho. E talvez, pode ser que você encontre o João como mentor aí, ou jurado, sei lá. Pode ser, acho que o próximo papel meu vai ser jurado. Do seu projeto, e aí talvez ele esteja de bom humor ou não, vai depender do resultado do jogo do Flamengo. Jogo do Flamengo, sou muito Flamengo, né? Você me acompanha pode também. Pode influenciar aí o resultado. Mas eu sou um mentor que eu sou difícil. Eu pareço, né, ser mais tranquilo, mas na mentoria eu sou, desculpa pessoal, mas no final a maioria das pessoas me agradecem. Alguns não, mas a maioria me agradece. Isso você falou rapidinho sobre o emprego tradicional. Antes de trabalhar no Conta Azul, eu trocava molda de internet. Então eu trabalhava numa operadora de internet e eu fui para a área de tecnologia por um convite por conta de um network. Então o ecossistema é um dessas portas de entrada, talvez seja mais fácil hoje do que era lá com certeza. Em 2017, 2016. Então eu tinha um emprego completamente tradicional, ia na casa das pessoas, trocava o modem na internet, via fibra ótica, né? Na época nem era fibra ótica. Mas eu tinha esse emprego tradicional. E, cara, hoje, de novo, mudou a história a minha história, a história da minha família, então da minha carreira, tudo por conta do do ecossistema de inovação. Legal. Você estava comentando ali, né, das consequências que você teve na tua vida por ter trabalhado na Conta Azul, né? A minha vida mudou sem eu ter trabalhado na Conta Azul. É uma empresa que move Joinville inteira. Eu nunca trabalhei lá e mesmo assim eu colho o fruto dos caras ter montado essa empresa. Porque os meus sócios trabalharam lá, né? Aprenderam um monte, igual eu aprendi. Bons chefes que eu tive trabalharam lá. Né? É uma escola. E eu aprendi com os caras e por aí vai lá. Fechei bons negócios com pessoas que montaram a empresa e trabalharam lá, né? Boa parte do nosso ecossistema são pessoas que ou trabalharam lá ou fecharam negócio. Ou trabalharam na TOTS, é o Conta Azul TOTS. Então, assim, a gente se beneficia por ter essa empresa que é uma potência. Não só ela, obviamente, né? Outras empresas que também são basilares do que o pessoal de São Paulo, que tem um pouquinho de inveja, né? E chama da máfia de Joinville, né? Assim como tem a máfia de BH e por aí vai, né? Então, ou seja, mesmo eu nunca tendo trabalhado lá, e inclusive tendo durante algum tempo trabalhado no maior concorrente dela, e inclusive eu só trabalhei no maior concorrente dela porque ela estava aqui. Ela veio para uma base aqui em Joinville, né? Exato, e aí o pessoal falou, pô, a gente tem que abrir um escritório, e aí eu passei no processo seletivo para trabalhar no concorrente.
ou seja, também me beneficiei por causa disso indiretamente, eh, a gente acaba se beneficiando por ter esse negócio, né. Então isso é essas coisas interessantes da vida, né, que a gente sempre acaba se beneficiando dessas questões, sabendo aproveitar, né. E aí essas são essas coxas de retalho que a gente vai aproveitando para montar os capítulos para a gente poder viver essas várias vidas que a gente vai viver dentro Tá da nossa, vivendo. né. É. Então isso são coisas, interessantes e legais. Que bom que a gente conseguiu, contar boa parte dessas histórias aqui no episódio de hoje. Eu acho que teve vários insights legais aí para quem quis aproveitar para aprender um pouco sobre produto, também sobre o nosso ecossistema de inovação, Sim. mentoria, e também poder saber um pouco por onde começar, um pouco mais a desmistificar um pouco esses mistérios, aqui dentro. João, quem quiser saber um pouco mais Boa. sobre como iniciar na carreira de produto, Uhum. como arranjar um emprego numa empresa legal, É. né, e também sobre o ecossistema de inovação e por aí vai, como é que a pessoa continua essa conversa, cara? Boa. Pode ir no LinkedIn, João Gonzalez, vai me achar. Legal. João Gonzalez e também com Z no meio e Z no final, tá, pessoal? O Z no final é bem importante. Tá. O Gonzalez vem do Paraguai, então é bem diferente do espanhol que é com S lá, por favor. Eu brinco que é sempre um nome, sobrenome, sobrenome, que é João Gonzalez com Z no final. Então é sempre ter isso, nome, sobrenome, sobrenome. E no Instagram é João G Gonzalez, mesma coisa, Z no meio e Z no final. Lá eu compartilho os eventos, a gente vai ter um evento bem legal agora dia 14, que é o SDA, é pra gente tomar uma cerveja e falar sobre os atores do ecossistema, com startups, com investidores, tudo mais. Quem quiser pode ir lá. Tem esse evento todo mês, então eu estou na coordenação desse evento. Compartilho também algumas coisas sobre a mentoria, compartilho algumas coisas sobre esse novo papel também de mentor de uma empresa, né? Então, estou compartilhando algumas coisas por lá. E também sobre carreira de produto ali. Agora estou postando bastante coisa da minha filha, que está com quase 10 meses, é pai novo, né? Pai recente. Então, também tem bastante coisa da Cecília por lá. Legal, legal, cara. Maravilha. E para você que ficou conosco até o final, muito obrigado pela sua audiência e até sempre.